vocês queiram aí dar uma estudadinha extra. É muito fácil. Então, quando a gente começa a ver os tempos compostos, a gente vê os particípios, a maioria dos particípios que a gente vê acaba sendo regulares, né? Porque muitos verbos, a maioria dos verbos tem o particípio regular. E também tem aqueles verbos que tem o particípio irregular. Por exemplo, fazer, que é feito, dizer, dito, vir, vindo, ver, visto. Tem esses aí que são esses verbos que têm o particípio irregular. Então, temos verbos como falar, que tem o particípio regular, falado, e verbos como dizer, que tem o particípio irregular, que é dito. E nós temos os verbos que são abundantes, que têm 2 particípios, ok? Então, tem tanto o particípio regular quanto irregular. Aqui eu coloquei 5 verbos de exemplo, mas eu fiz uma lista no Word com vários verbos abundantes. Aí depois eu vou passar para vocês. Aqui na apresentação foi só 5 para ilustrar mesmo. Então, por que um verbo é considerado abundante? Então, porque ele tem 2 particípios, tem o regular e o irregular. Então, aqui coloquei verbo acender, por exemplo, o particípio regular, lembrando, né, que as terminações regulares são ado e ido. Aqui eu tenho o verbo acender, que regular fica acendido. E o irregular fica aceso, ok? Uma coisa... Ah, não, isso vamos mais para frente eu explico, tá? Entregar. Temos aqui o regular entregado e o irregular entregue. Temos o ganhar, que é ganhado, irregular, ganho. Imprimir, imprimido, que já me disseram que isso soa super estranho em espanhol, falar imprimido. E temos o irregular impresso, com 2 S's. Aceso, com 1 S, impresso, 2 S's. Gente, esses verbos sempre estão nas provas, ok? Para que saibam. O sea, Pagar. Oi? perdão, nós já tínhamos visto isto no passado, verdade? Com a outra professora. Não, eu acho que com você. Você fez uma apresentação, lembra? Ah, sim, que eu revisei. Aham, é Que verdade. você pôs a diferença como com aceitar, entregar, prender, eleger. Sim, eu lembro porque acho que vocês fizeram. Ah, eu lembro porque foi que deu um colote aí, né? E aí eu acho que eu fiz Sim, para mostrar a diferença. sim, Então, ok. agora chegou o momento da gente usar os irregulares. Então, pagar, nós temos pagado e nós temos pago. Então, quando a gente começa a ver tempos compostos, se a gente está falando de verbos que são abundantes, o que nos interessa para os tempos compostos são os particípios regulares, ok? Então, pagado, aceitado, esses assim, imprimido. Aqui eu coloquei, então, no caso dos verbos abundantes, como saber qual particípio usar? Porque essa é a dúvida, né? Então, isso sempre vai estar relacionado com o verbo auxiliar, que no caso dos tempos compostos, o verbo auxiliar é o ter, né? Então, aqui eu tenho o verbo auxiliar ter ou haver, mas esqueçam o haver, né, gente? Só coloquei porque isso é parte da gramática. Mas então, com os tempos compostos desses verbos, quando eu tenho ter de auxiliar, o que me interessa são os regulares. E quando eu tenho o verbo auxiliar ser ou o verbo auxiliar estar, desses verbos abundantes, me interessam os irregulares. Aqui coloquei 2 exemplos. O trabalho dela vai ser impresso hoje, então eu tenho ser. Lembrando que esses verbos auxiliares podem estar conjugados em qualquer tempo, presente, pretérito ou futuro, ou inclusive no infinitivo, como está aqui, não interfere em nada. Só me interessa o verbo, não me interessa o tempo. Então, ser impresso, né? E aqui nós temos, ela já tinha imprimido seu trabalho na empresa. Então, eu tenho o verbo auxiliar ter, então eu uso a minha forma regular, que é imprimido. Isso é. Até o nível passado, nós aprendemos verbos, tempos compostos,
Então, sempre nos interessava os particípios regulares, né? Desses dois, que tem as duas formas, regular e irregular. Mas, hoje já nós vamos ver voz passiva. E na voz passiva vai me interessar o irregular, porque o verbo auxiliar da voz passiva é o verbo ser. Então, eu vou precisar saber a diferença desses dois particípios, o regular e irregular, porque na prova vai ter um exercício assim: complete com o particípio correto, e vão ter várias frases. Por exemplo, aqui, e aí vocês vão ter que completar com o particípio. Então, vocês sempre vão ter que estar ligados para ver se eu tenho antes do particípio o verbo ser ou o verbo ter. Gente, o que me importa é o que vem antes grudado com o particípio, ok? Aqui no caso, o ser. Então, sempre prestar atenção nesse detalhe. Coloquei aqui alguns exemplos. Temos o verbo ter. Phil, pode ler para nós, por favor? Verbo auxiliar ter. Minha irmã tinha acendido a luz do meu quarto sem minha permissão. Sim. Pronúncia sim. Sim. Se a noiva de meu amigo tivesse aceitado seu pedido, eles já teriam se casado. Meu genro teria entregado o pacote, mas esqueceu aqui em casa. Você acha que já terá incluído o nome dela na lista até às 11? Muito bem, obrigada. Então, gente, coloquei aqui diferentes tempos, né, com o verbo ter, para que vocês vejam que não influencia em nada. Aqui nós temos mais que perfeito. Aqui nós temos o mais que perfeito composto do subjuntivo. Aqui eu tenho o futuro do pretérito composto e aqui eu tenho o futuro do presente composto. Então, não interessa o tempo que está conjugado, né? Sempre, só o que interessa é se é o verbo ter auxiliar. Então, sempre um detalhe muito importante. Sempre que a gente está falando de tempo composto, ter e particípio, o meu particípio vai ser masculino e vai ser singular, ok? Detalhe importante, porque no verbo ser, com os verbos auxiliares ser ou estar, o que nos interessa neste nível é principalmente o verbo ser, porque nós vamos usar com a voz passiva. Então, eu tenho que fazer a flexão. Então, coloquei aqui, faço a flexão de masculino, feminino, singular e plural, sempre relacionado com o meu substantivo. Então, aqui com o verbo auxiliar ter, particípio masculino singular. Aqui, o particípio, ele vai variar de acordo com o meu substantivo, né? Mesmo gênero. Então, eu coloquei o verbo auxiliar de rosa, o particípio de azul e coloquei o substantivo que eu estou relacionando com o particípio sublinhado, para que fique bem claro. Sérgio, pode ler, por favor? Faço a flexão de masculino, feminino, singular e plural de acordo com o substantivo. Toda a empresa foi limpa pela senhora da faxina ontem. O contrato já está impresso. Eles foram suspensos porque brigaram dentro da sala de aula. O bandido será solto no fim do mês. Beleza. Então, gente, aqui eu tenho empresa, feminino singular, então eu tenho limpa. Contrato, masculino singular, particípio impresso, masculino singular. Aqui eu tenho eles, masculino plural, suspensos, masculino plural, e bandido, masculino singular, tenho solto, masculino singular. Sempre, então, concordando o particípio com o substantivo. Professora? Oi. Eu vejo que todos os exemplos são irregulares, mas os que não são, seria, não sei, o porco vai ser comido. Sim, aham.
Igual, gente, boa pergunta, Oscar, porque isso depois fica a dúvida. Como a gente vai usar, né, o verbo ser para voz passiva? Por exemplo, os particípios que são regulares, como falado, cantado, amado, só tenho essa forma regular, eu não tenho outra opção, então eu uso essa mesmo. Igual que com o tempo composto, né? Com o verbo ter, por exemplo, feito, eu tenho que usar ele tinha feito, porque eu não tenho outra forma. Então, essa diferença só vai ser feita com os verbos abundantes, os que têm 2 particípios. Os verbos que só tem um, eu uso aquele lá que tem mesmo, ok? Então, não interfere. Outra coisa que não interfere também, né, é o tempo do verbo ser, pode estar conjugado em qualquer tempo, não interfere em nada. E esses são os particípios dos verbos abundantes. O que acharam? Então, vozes do verbo, página 229, deixa eu só ver se é mesmo essa página. Não é essa página é do outro livro, depois eu coloco a página do nosso livro, tá? Voz ativa e voz passiva. Então, para que a gente vai usar a voz, né? A gente usa a voz para dizer se o sujeito da história, digamos assim, ele tá, o sujeito, né, da frase, ele tá cometendo, ele está fazendo a ação ou ele está recebendo a ação da frase. É para isso que a gente usa, tá? As vozes. Nós temos 3 tipos. Temos a voz ativa, que é o que a gente fala normalmente, a gente fala com voz ativa. Temos a voz passiva, que é o que vai nos interessar. Dividimos em 2 partes, analítica e sintética. E a gente tem a voz reflexiva, que aí eu coloquei porque eram 3 vozes, então coloquei as 3 para que saibam que existe, tá? Então, a voz ativa é o que a gente fala normalmente. Se eu peço para que vocês me deem um exemplo, vocês me dão um exemplo na voz ativa. É o que a gente fala normal. Então, quando a gente usa, quando o sujeito da frase, ele está praticando a ação, ok? Então, como aqui, Gabriel escreveu esta música. Então, o Gabriel, ele fez a ação de escrever a música. Então, ele está realizando a ação. Então, temos aqui, Gabriel realiza uma ação. Isso é voz passiva. Lia, pode ler. Ah, não, a Lia tá com... Lia, tu pode falar? Sim, se posso. Pode ler para mim, por favor? Ok. Voz ativa. Ocorre quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Gabriel escreveu esta música. Cris visitou um museu. Raíssa vai plantar rosas. Eles farão um mutirão para limpar a sala de aula amanhã. Vanessa terminará os preparativos para seu casamento ainda hoje. Obrigada. Então, É mutirão? mutirão? Ui, não sei como falar. Como um grupo de pessoas? Multitud. Não. Multitud. Não, multitud é multidão. O mutirão é quando eu junto pessoas com um único objetivo. Por exemplo, eu falo, gente, vamos nos reunir para fazer tal coisa. Isso é um mutirão. Congregar, não. Eu não sei. É muito religioso. Congregação, eu acho que me soa religioso. Congregação. Depois eu vejo no tradutor, mas é isso. A multidão é diferente. Pode ter uma multidão aí, um grupo de pessoas aí na praia, uma multidão. Como se escreve? Multitud, não. Multidão é multitud. Mutirão é quando eu reúno um grupo de pessoas com um objetivo, que no caso aqui era limpar. Então eu tenho um objetivo específico, é diferente de uma multidão que tem um monte de pessoas e não necessariamente a gente se conhece, se fala, se conecta de alguma forma. Eu acho que é um grupo. Sim. Um mutirão é um grupo. Uhum. Mas é que um grupo, é que para nós seria um grupo com objetivo, né? Um mutirão para fazer alguma coisa. Assim. Meu tradutor não encontrou mutirão, somente multidão. Depois eu vejo. Então, gente, voz ativa é isso. Quando a pessoa pratica a ação, então aqui eu tenho Cris,
O Cris fez a ação de visitar o museu. A Raíssa fez a ação de plantar as rosas. Então, sempre vai ser assim, quando a pessoa faz a ação. Independente do tempo, vocês podem ver que aqui eu tenho pretérito, aqui eu tenho futuro imediato e aqui eu tenho futuro do presente. O tempo não interfere. E aí eu tenho a voz passiva, ok? Que é, então, aqui o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Essa é a diferença. Então, primeiro exemplo da voz ativa. Gabriel escreveu esta música. Voz passiva, a música foi escrita por Gabriel. Entenderam? Eu faço Sim. basicamente ao contrário, ao revés. Isso. Sí, es como en español. Eu não sei porque eu nunca estudei espanhol, então, mas espero que Sí, seja. nos tenemos voz activa y voz pasiva, como dizer, los hombres demolieron la casa fue demolida Ok. por los hombres. Exatamente. É a mesma coisa. Isso aí. Então vai ser mais fácil ainda do que eu pensei. Vamos com Natália. Pode ler os exemplos, por favor? A música foi escrita por Gabriel, o museu foi visitado por Cris, as rosas vão ser plantadas por Raíssa, a sala de aula foi limpa por eles, os preparativos vão ser terminados por Vanessa. Muito bem. Então, todas as frases que estavam na voz ativa, eu coloquei ao contrário na voz passiva. Mas, né, para fazer isso, eu tenho que seguir uma regra, eu não posso fazer como eu quero fazer. Então, nós temos duas formas. Temos a voz passiva analítica, que é o que a gente vai usar mais. Então, ela tem uma fórmula a ser seguida, que é verbo ser e particípio. Aqui entra, então, né, o nosso verbo ser como auxiliar. Quer dizer que, se eu tenho um verbo que é abundante, qual particípio eu tenho que usar dos verbos abundantes? Irregular. Irregular. Exatamente, particípio irregular. Dos abundantes, né? O que só tem regular vai regular mesmo. Coloquei 2 exemplos aqui, então. A igreja será reformada. O hambúrguer feito por mim. Então, eu tenho... Gente, eu tô me escutando. Aí, Sérgio, eu acho que eu me escuto no teu microfone. Vou desativar um segundo. É muito feio se escutar, gente. A minha voz é meio estranha. Então, tenho aqui 2 vozes passivas analíticas. É o que a gente mais vai acabar usando. Nem sempre nós temos a pessoa explícita ali, quem fez a ação explícita. E se usa muito assim para dar avisos, como esse aqui, ó. A estrada será interditada amanhã. Estrada seria como La 27, como autopista. Isso, autopista. A estrada, então, será interditada amanhã. Obviamente, vai ser interditada por alguém. Ela não vai se interditar sozinha, né? Então, ela vai ser interditada pelos operários, pelos empregados do governo, pelas pessoas. Interditada é como reparada. Ai, desculpa, achei que vocês sabiam que era. Interditada é como cerrá-la. Porque vão fazer alguma coisa, alguma obra, alguma coisa. É cerrar. Interditar. É somente usada para ruas, interditar. Ah, não. Eu posso dizer o restaurante foi interditado. Também. Não é só para ruas. De fechado. Depois temos que ver no tradutor como seria a Dice que é proibir ou vetar. Porque eu vou proibir ou vetar o passo de pessoas. Então, sim. Pode ser. E mutirão, eu só encontrei grupo de trabalho. É um grupo com um objetivo para fazer alguma coisa. Isso aí mesmo. Então, eu tenho que seguir uma regra, ok? Eu tenho o verbo ser e tenho o particípio. Todo mundo prestando muita atenção nisso agora. O que vai acontecer? Esse verbo ser, ok? Ele vai ser o meu verbo auxiliar, o que vai estar junto com o meu particípio. Eu vou ter a minha frase na voz ativa. Aqui eu tenho, ó. Gabi fez a lasanha.
Eu tenho aqui o verbo da frase no pretérito perfeito. Aqui coloquei, ó, voz ativa, pretérito perfeito, fez. Quando eu for passar essa frase para voz passiva, eu tenho que seguir a fórmula do ser e particípio, mas esse verbo ser tem que estar conjugado exatamente no mesmo tempo que a minha frase da voz ativa. Então, sempre vai ter que estar no mesmo tempo da frase inicial, que no caso é a voz ativa. Aqui, então, eu tenho o pretérito perfeito, quer dizer que o meu ser também vai ser no pretérito perfeito. Então, a lasanha foi feita por Gabi. Ok? Voz passiva, pretérito também. Foi feita, particípio feminino singular, porque lasanha, feminino singular. Aqui eu tenho Jason faz o almoço. Tenho presente. Passo para a voz passiva com o verbo ser também no presente. Então, eu tenho o almoço é feito por Jason. Ok? Concordo o particípio com substantivo. Aqui eu tenho Valentina e Rodrigo farão a tarefa, tenho um futuro do presente. Passo para a voz passiva também, verbo ser, futuro do presente. A tarefa será feita por Valentina e Rodrigo. Assim é. Então, eu sempre tenho que ter o mesmo tempo da voz ativa para o verbo ser da voz passiva. Isso é. Então, só para ver aí se vocês entenderam. Vamos aqui. O Oscar comprou um carro. Ok. Aqui eu tenho, então, voz ativa. Tenho comprou, que é passado. Como fica isso na voz passiva? O Oscar comprou um carro. O carro foi comprado. Por Oscar. Eu posso usar o agente ou não, né? Vou explicar isso, peraí. O Oscar, tá. A questão é, eu uso o agente se aparece na frase da voz assim. O agente não é a pessoa, né, gente? O sujeito. No caso aqui, Oscar. Se o Oscar apareceu na frase da voz ativa, então ele vai aparecer na minha frase da voz passiva. Tudo que tá aqui, eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho um carro, eu coloco um carro. Então, tudo aparece, ok? Foi comprado por... Ai, não, eu botei o Oscar. Foi comprado por Oscar. Pelo Oscar. Um detalhe. Se eu tenho o O aqui, eu tenho que fazer a contração de pelo. Ok? Se eu não tenho, se eu só tenho Oscar, eu falo por Oscar. Lembrando que a opção é minha, né? De usar o artigo ou não antes dos nomes, mas se ele aparece na frase, eu tenho que fazer a contração. Então... Por exemplo, se eu disse, comprei um carro. Ok. Nesse caso, seria... Como tu passa isso para voz? Um carro foi comprado. Uhum. Aí fica lá, implícito, por mim. Exatamente. Mesmo tempo. Voz ativa. Voz passiva. Assim é. Vamos ver em outro tempo. Deixa eu pensar. Aqui. A Mônica vai fazer o relatório. Ok. A Mônica vai fazer o relatório. Minha voz ativa. Aqui eu tenho vai fazer, meu futuro imediato. Gente, se eu tenho futuro imediato, eu passo para futuro imediato, né? Não passo para o futuro do presente. Como fica essa frase na voz passiva? O relatório vai ser feito por Mônica? Exatamente. Por Mônica, não. Ela. Pela Mônica. Pela Mônica. Uhum. Isso aí, gente. Muito bem. Vai ser feito. Deixa eu pensar em outro. É interessante
porque a voz passiva e ativa estão no espanhol, em inglês e agora aqui, e é basicamente o mesmo. Uma coisa. Bom, mais fácil, né? Sérgio pagará a conta. Como fica essa? Conta Conta, será A pagada. conta será pagada. Pagada? paga. Será paga? Paga. Paga. Paga Pelo Sérgio. pelo Por Sérgio. Por Sérgio. Por Sérgio. Não tem o artigo antes. Exatamente. Ui, não. Isso aí, gente. Então, lembrando, pagar é um verbo abundante. Então, eu sempre tenho que usar o irregular. Essa vai ser a complicação aqui, porque temos que lembrar que os verbos têm que mudar. Mas é bem repetitivo. Vocês vão ver que os exercícios, eles são muito repetitivos e vocês acabam memorizando. Não vai ser difícil isso. Ok, então, tudo bem com essa voz passiva? Analítica? Tudo certo? Entendido como se faz a transformação? Sim. Sim. Sim, acho que é fácil. É fácil, é fácil. Ok, vamos então para a voz passiva sintética. Então, nessa voz, a gente vai usar o pronome se. Nós sempre vamos usar o se, ok? E o verbo vai ser usado sempre como ele, ela ou você. Sempre vai ser essa conjugação, tá? Independente se é presente ou pretérito, sempre vai ser conjugado na terceira pessoa, que seria você, ele ou ela. E eu vou usar o pronome se depois do verbo e com hífen. Nós usamos muito isso para, por exemplo, no jornal aparece isso. Ou eu acho que se usa muito para anúncios, propagandas, coisas assim. Então, na vida, assim, vida real, a gente não fala muito, não. Concluiu-se, através de pesquisa, que a taxa de natalidade vem diminuindo no Brasil. Eu acho que essa informação não é certa, mas tudo bem. O que importa é o concluiu-se aqui. Então, eu tenho verbo conjugado na terceira pessoa, hífen e se. Usamos assim. Eu acho que em espanhol vocês usam o se antes. Nós vamos usar sempre depois. Abandonou-se aquele antigo conceito por não ser justo. Nós usamos muito isso, essa voz, para propagandas. Por exemplo, na praia no Brasil é muito comum que as pessoas estejam vendendo coisas ou alugando coisas. Então, na praia é possível que vocês vejam lá, por exemplo, alugam-se